Gente, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal, finalmente. E nesse primeiro vídeo hoje, a gente vai falar de onde surgiu a ideia, a princípio, de a gente sair do Brasil. Não de vir para Portugal, mas sim de migrar, tentar a vida, algo melhor em outro país. Então, eu sempre tive a ideia de sair do Brasil, né? Desde a minha juventude, eu sempre imaginei ir para os Estados Unidos, ir para outro país, conhecer a Itália, conhecer outros países. Antes de conhecer minha esposa, eu alimentava isso e alimentava com a minha irmã. A gente começou a sonhar, não, vamos sair do país, a gente vai para outro país. E tanto que a minha irmã saiu primeiro do que eu. Ela saiu do país com 19 anos e foi para Nova Zelândia. Quando ela foi, eu comecei a alimentar a ideia de também ir para Nova Zelândia. E alimentei a ideia, comecei a conversar com a Crislene e a gente foi amadurecendo. Chegou um momento assim: vou vender o meu comércio, vou vender a minha loja e vou. Acho Que que a era polêmico. princípio, que eu não queria, assim, quando ele chegou pra mim, a gente recém-casado praticamente, né, amor? Que ele falou assim que tinha essa vontade. Eu não, joguei um balde de água fria nele. Não, quis sair do país aqui, tá bom, coitado. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Aí depois que a gente teve o nosso primeiro filho, Davi, que assim, eu abri os olhos e comecei a enxergar que realmente valeria a pena a gente tentar, devido à situação do país, né, que estava só decaindo, né? E eu comecei a querer, não quero isso pro meu filho, não. Realmente eu acho que vale a pena a gente investir e tentar sair do Brasil. Então, quando a gente começou a conversar e a gente realmente decidiu, falou assim: vamos tentar. Que surgiu até a ideia de eu ir para Nova Zelândia, onde minha irmã estava, pensando em vender nosso comércio, e eu coloquei um propósito, né? E conversei com Deus e falei: se for à vontade, vou vender, vou conseguir vender. E eu tentei, não consegui vender meu comércio e acabei assim, desistindo da ideia de ir para Nova Zelândia. E aí, no meu comércio, eu acabei tendo um funcionário, um jovem rapaz e bem esperto, e eu acabei alimentando a vontade de sair do país nele. E falei: não, você é novo, vá, porque eu já estava com aquela assim: pô, não consegui vender minha loja, eu queria tanto sair. E eu comecei a alimentar essa ideia nele. Ele alimentou essa ideia e acabou que ele foi, né? Ele saiu da minha loja e foi. Em 2020, no início de 2020. Isso. Tanto que quando a gente resolveu não mais ir para Nova Zelândia, a gente ficou um tempo, eu acho que foi em 2016, né? Meados de 2016, 2017. A gente ficou um tempo, comecei a falar nisso, e depois, no decorrer da situação, que a gente começou a alimentar aos poucos a ideia de novo, né? Foi quando. E quando eu fui falando com ele que era bom ele sair do país, que ele era novo, ele ia conhecer outros lugares, eu comecei a pesquisar Portugal junto com ele, né? E a gente viu as possibilidades que Portugal dava, as qualidades de vir aqui para Portugal, a qualidade de vida, o poder de compra. Eu começava a pesquisar. E ele acabou vindo. Ele veio para Portugal antes da pandemia. E assim que ele chegou aqui, desencadeou a pandemia. E quando ele veio, eu combinei: não, você vai na frente, eu vou atrás. E aconteceu da pandemia, ele acabou ficando pouco tempo aqui e voltando para o Brasil. E tanto que ele está no Brasil até hoje, mas a minha vontade de vir continuou. E eu conversando com a minha esposa: não, vai chegar um dia que eu vou, a gente vai acontecer de ir. E no começo de 2021, certo? Isso, a gente ficou observando, né, como que ia decorrer aí no meio da pandemia, e a gente, quando foi em 2021, as fronteiras abriram novamente. Acho que foi setembro, outubro, né? Eu não me lembro o mês exato. Que as fronteiras abriram. Aí a gente voltou a pesquisar, a estudar sobre o país. E foi quando, em janeiro de 2022, que a gente realmente bateu o martelo e falamos: partiu Portugal? Partiu Portugal. Que foi onde a gente realmente começou a correr atrás das coisas, de documentação, de resolver todas essas questões para a gente poder vir. Então, quando a gente decidiu, eu já tinha bastante coisa já encaminhada, e porque a vontade já estava lá, né, de vir. A gente só não tinha decidido mesmo: vamos.
Eu sempre falava que eu ia querer vir, e no começo a ideia eu vim sozinho primeiro. É uma coisa que hoje que eu sei que eu não recomendo para quem tem família vir sozinho, sem a esposa e os filhos, porque eu imagino a saudade que ia dar, ia ser difícil. A gente acredita que é um motivo a mais que você tem para. É uma dificuldade a mais que você vai ter aqui. Além das que você já possui, vai ser a saudade dos filhos, da família. Por que a gente escolheu Portugal? Bem, Portugal é um país que tem uma qualidade de vida mais tranquila, assim, no requisito segurança, qualidade de ensino, poder de compra, facilidade de se legalizar. A grande dificuldade quando eu tinha, no começo, quando eu comecei a pensar em sair do país, era assim, brasileiro tem dificuldade de ir para os Estados Unidos, para onde eu tinha vontade de ir. Você tinha que ter visto, você tinha que ter o inglês muito bom, você tinha que ter um dinheiro muito grande guardado, e essa era a dificuldade. Já em Portugal, a facilidade de você ter a sua língua materna igual acaba ajudando para você conseguir trabalho, para você pesquisar as coisas, não correr o risco assim de ser enganado, porque se você vai para um país que não é a sua língua, a chance de alguém passar perto de você é muito maior, porque as pessoas falam e você lá sozinho não vai saber se argumentar direito. Por mais que às vezes, eu sei falar um pouco de inglês, mas é difícil, gente. Não, é complicado. Tem uns detalhes que acaba pegando. E até na questão de fazer documentação hoje, pô, eu quero correr atrás de documento, eu mesmo corro atrás, eu vou no site do CEF, eu vou no site da Finanças, eu vou onde tiver que ir, pesquiso, olho as leis, procuro as leis. E se fosse inglês, se fosse outra língua, você, sabe, você teria uma dificuldade maior, ia depender de pessoas para correr atrás para você. Não que aqui você não vai ter dificuldade, só que a dificuldade elas são minimizadas em decorrer da língua, né? Que essa facilidade que a gente tem. Então, de se virar sozinho, correr atrás das coisas, porque é só a gente lá ler, interpretar e pronto, né? Não tem essa dificuldade. E vamos dizer assim, a cultura portuguesa, ela não difere tanto assim da cultura brasileira. São coisas diferentes, são bem diferentes. Mas, vamos dizer assim, na sua essência, a nossa cultura brasileira ela vem da portuguesa. Então, não tivemos dificuldade com a alimentação, não tivemos dificuldade nesse requisito cultural, nada. Foi bem simples vir para cá. Por que a gente quis sair do Brasil? Bem, eu não tinha uma qualidade de vida do Brasil assim, das piores, assim. Vamos dizer assim, eu não era uma pessoa que estava passando dificuldade, que era uma pessoa que, né, vamos dizer assim, recebia salário mínimo, né? Eu sou comerciante, tinha meu comércio há mais de 12 anos no Brasil, e só que acontece o seguinte, tem uma dificuldade no Brasil que quanto mais você trabalha, mais as coisas ficam difíceis, principalmente na área do comércio, assim. Para você crescer é bem difícil e você se sente desanimado, né? Você quer crescer, mas você tem medo. Você tem medo de ter um carro bom, você tem medo de morar na sua própria casa, né? Foi o nosso caso, a gente morava num bairro, tem a nossa casa, e a gente teve que alugar a nossa casa para ir morar num outro bairro e apartamento por causa da segurança, né? Para a segurança dos nossos filhos, para a segurança da minha esposa. E isso eu não me sentia bem. É isso que me faz ter a vontade de sair do país assim. Você não ter segurança, né? É o que mais pesa, porque você está trabalhando e pensando se está seguro a sua esposa e seu filho, se, sabe, é complicado. Então, por que sair do Brasil? Por causa disso, da segurança. Trabalhava bastante e por mais que você ganhasse dinheiro, é tudo muito A caro. gente sempre se preocupou também com um bom ensino para o nosso filho, para o Davi, né? Que o pequeno nasceu faz pouco tempo. Mas a gente sempre se preocupou com a qualidade do ensino dele, então era mais uma questão. A gente sempre fez questão de pagar a escola para ele particular, para ele ter um bom estudo,
né? Uma boa educação. E algo que a gente também sempre se viu preso nessa questão, né? Sempre ter que pagar. Sempre. E Porque... 2, pagar para um E agora já para é 2. caro. Para quem paga escola particular, assim, a escola que ele estudava era uma das melhores ali de São José. Sabe que é caro? É bem caro. Escola você paga Não tudo. é só a mensalidade que custa, né? Tem o lanche, tem o uniforme, tem os eventos, essas Material coisas. escolar, Material escolar. E é matrícula. tudo muito caro. É tudo muito caro mesmo. Se você quer dar o bom e melhor de ensino para o seu filho no Brasil, é caro. É muito caro, então com 2 ia pesar. Então é isso, gente. Eu vou finalizando aqui o nosso vídeo. Se vocês gostaram, é claro que eu não posso deixar de falar, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Também deixei o link aqui do Instagram. Sigam a gente lá no Instagram, porque lá vocês podem acompanhar mais o nosso dia a dia aqui em Vila Real, Portugal.